A garçonete aproximou-se silenciosamente da mesa VIP, onde Klaus Adler estava sentado com o seu assistente. Ele lançou um olhar rápido para ela e falou em alemão, certo de que alguém pobre como ela não entenderia. Este restaurante contrata servidores como esta, murmurou. Ana se inclinou para anotar o pedido e Klaus atirou o menu em sua direção com um sorriso de desprezo. Espero que consiga se lembrar dos pratos. O assistente explodiu em gargalhadas, mas quando ela voltou com a entrada, Ana a colocou na mesa e respondeu em alemão impecável. Esta é exatamente a receita que o senhor elogiou em Berlim em maio do ano passado. O sorriso de Klaus congelou e desapareceu quando as mesas próximas começaram a virar-se para olhar. Anna Moller ficou ali, as mãos firmes enquanto servia água nos copos. O restaurante era daqueles lugares de Nova York onde lustres lançavam um brilho quente, um jazz suave flutuava no ar e as toalhas de mesa eram tão engomadas que pareciam passadas a ferro naquela manhã. Seu uniforme preto de garçonete estava um pouco gasto nas mangas, o cabelo castanho preso num coque simples. Sem maquiagem, sem brincos, apenas um relógio prateado simples marcando o tempo em silêncio no pulso. Ela não parecia pertencer àquele ambiente de magnatas e socialites reluzentes, e era isso que as pessoas viam primeiro, sua simplicidade, seu jeito discreto de se mover. Assumiam que ela era ninguém, apenas mais uma trabalhadora sobrevivendo. Mas Ana tinha crescido num mundo de poder e privilégio, criada numa família que possuía metade do horizonte da cidade, ensinada a portar-se com disciplina e graça. Ela não precisava provar nada, ela simplesmente vivia aquilo. E naquela noite, naquela sala cheia de gente que a julgava pelas roupas, ela estava prestes a mostrar quem era sem dizer uma palavra. Antes de continuarmos, pode me fazer um favor rápido? Pegue o telefone, aperte o botão de curtir, deixe um comentário abaixo e inscreva-se no canal. Significa muito poder compartilhar essas histórias com você e saber que está aí sentindo isso comigo. Certo, vamos continuar. Klaus Adler recostou-se na cadeira, o terno tão bem talhado que parecia poder cortar aço. Era um bilionário alemão, o tipo de homem que entrava em uma sala e esperava que todos o notassem. Seu assistente Hans era um sujeito magro com um sorriso colado no rosto, os olhos sempre se movendo como se estivessem contabilizando pontos. Klaus nem se deu ao trabalho de olhar novamente para Anna, murmurou em alemão para Hans em voz baixa mas cortante. Ela provavelmente nem entende o que dizemos, só traga a comida rápido para que ela não desperdice meu tempo. Hans riu, o olhar deslizando pelo uniforme de Anna como se aquilo contasse toda a sua história. Anna não se abalou. Colocou os cardápios sobre a mesa com delicadeza, os dedos roçando a borda da toalha. Sim, senhor, disse com a voz suave, quase educada demais, mas seus olhos brilharam por um instante, afiados e firmes, antes que ela se virasse e fosse embora. O restaurante fervilhava naquela noite, todas as mesas cheias de pessoas que moviam dinheiro como se fosse um jogo. Uma mulher em um vestido de veludo vermelho na mesa ao lado inclinou-se para o acompanhante e falou alto o bastante. Essa garçonete é nova, parece que veio direto de uma lanchonete. O homem, usando um relógio que gritava riqueza, riu sem tirar os olhos do celular. Ana passou por eles carregando uma bandeja de martinis, os passos firmes, o equilíbrio perfeito. Ela já ouvira coisas piores. Ao crescer, seus pais tinham sido rigorosos. O pai, um titã das finanças, a mãe, uma diplomata que falava 5 idiomas. Eles a ensinaram a manter a cabeça erguida, a nunca permitir que alguém a visse quebrar. E ela não permitia, continuava em frente, o rosto calmo, as mãos firmes, mas o ar na sala estava começando a ficar pesado, como se todos aguardassem o momento em que algo iria se partir. Enquanto Ana recolhia um copo vazio de uma mesa próxima, um homem de terno risca de giz, a gravata frouxa e a voz alta demais, chamou-a. Era um corretor de fundos de investimento do tipo que se gabava de seus negócios antes mesmo da tinta secar nos contratos. Ei, querida, disse, acenando a mão como quem chama um cachorro. Você esqueceu o toque de limão no meu drink? Não ensinam isso na escola de garçonetes? A mesa inteira caiu na risada, as taças tilintando enquanto se recostavam satisfeitos. Ana parou, a mão ainda sobre o copo, e voltou-se para ele. Peço desculpas, respondeu com a voz calma, os olhos fixos nos dele por um momento. Foi até o bar, voltou com uma fatia perfeita de casca de limão e colocou sobre a mesa com um aceno discreto. O corretor piscou, surpreso com a calma dela, e resmungou algo ao vê-la se afastar. A sala continuava atenta, a tensão enroscando-se cada vez mais.
Klaus não iria deixar por isso mesmo. Chamou Ana de volta à mesa, a voz agora mais alta, como se quisesse que todo o restaurante ouvisse. Vamos ver quão boa é sua memória, disse em alemão, despejando 3 pratos tão rápido que parecia querer confundi-la. Pato confit com um molho que ninguém sabe pronunciar, um robalo grelhado especial e uma massa com uma lista de ingredientes maior que o meu ego. Hans entrou no jogo acrescentando acompanhamentos extras, aspargos assados, purê de trufas, uma salada com molho à parte. Não erre, disse, o sorriso quase desafiando-a a fracassar. Um casal na mesa ao lado riu, virando as cabeças para assistir ao espetáculo. Ana ficou ali, o bloco de anotações ainda no bolso do avental, a caneta intacta. Sim, senhor, respondeu, a voz tão baixa que mal chegava até eles. Não anotou nada. Apenas assentiu e caminhou em direção à cozinha. Anos atrás, Ana estivera em outro tipo de sala, um auditório em Berlim, a luz do sol entrando pelas janelas altas enquanto seus colegas escreviam febrilmente, e um professor falava sobre déficits no comércio global. Ela tinha sido a estrela do programa, estudando economia internacional, fluente em 4 idiomas, a mente afiada o bastante para resolver qualquer problema. Amava os debates, as sessões de estudo madrugada adentro, o jeito como os professores a escutavam com atenção. Mas então sua mãe adoeceu, câncer do tipo que não dá prazo. Ana não pensou 2 vezes. Abandonou o curso, o apartamento, toda a sua vida na Alemanha e voou de volta para os Estados Unidos para estar com a mãe. Não contou a ninguém o motivo, apenas fez as malas e embarcou num avião. Agora, enquanto atravessava a cozinha do restaurante, entre o barulho das panelas e os gritos dos chefes, aquela vida parecia um sonho distante, mas ainda estava presente no jeito como ela se portava, no olhar atento a cada detalhe. Quando Ana voltou com os pratos, a mesa silenciou, colocou o pato, o robalo, a massa, cada prato perfeito, não havia um único erro. Então depositou um pequeno cartão ao lado do prato de Klaus escrito à mão, listando os ingredientes em inglês e alemão. Aprendi essa receita com o chefe principal de Hamburgo, disse suavemente. O alemão impecável, o tom quase gentil. Na época em que o senhor era cliente assíduo lá, o garfo de Klaus parou no ar, o sorriso de Hans desapareceu, os olhos fixos no cartão como se fosse uma prova em julgamento. O casal ao lado inclinou-se, a mulher sussurrando. Ela disse Hamburgo? Ana não esperou resposta, virou-se, o avental roçando na mesa, e se afastou com passos firmes como sempre. Uma mulher de colar de pérolas e cabelo preso, num coque perfeito, segurou o braço de Ana quando ela passou. Era uma magnata do setor imobiliário conhecida por comprar metade de Manhattan e revendê-la por milhões. Com licença, disse com doçura forçada, seu avental tem uma mancha, um pouco antiprofissional, não acha? A mesa ao redor riu, os olhos examinando o uniforme de Ana como se inspecionassem um produto defeituoso. Ana olhou para a marca quase invisível no tecido, alisou-a com a mão e respondeu com calma. Obrigada por avisar. Sustentou o olhar da mulher por um breve momento e seguiu adiante, mas não antes de a mulher murmurar para a amiga. Eles realmente deveriam treinar melhor essas meninas. As palavras ficaram suspensas no ar, afiadas e cruéis, enquanto Ana mantinha a postura inalterada. Klaus bebeu o vinho, tentando disfarçar. Duvido que o salário dela aqui dê para comprar uma garrafa como esta, disse em alemão, alto o bastante para que as mesas próximas ouvissem. Hans riu exageradamente, como se quisesse puxar a atenção da sala de volta para o seu lado. Gente como ela, continuou Klaus, sonha em se sentar nestas mesas, mas nunca chegará lá. Ana retornou, servindo mais vinho, as mãos firmes enquanto o líquido rubro refletia a luz. Ela não o encarou, não reagiu, apenas manteve a garrafa inclinada. Hans se adiantou, a voz afiada. Aposto que ela nunca nem provou deste vinho. O ambiente ficou mais frio, o jazz enfraquecendo sob o peso das palavras. Um homem de terno azul marinho em outra mesa ergueu o olhar, o rosto contraído como se não soubesse se devia rir ou fingir que não ouvira. Enquanto Ana recolhia um prato de sobremesa, um jovem empresário do setor de tecnologia, a gravata torta e a risada alta demais, chamou-a. Ei, nunca se cansa desse trabalho? Deve ser duro servir gente como nós a noite inteira. Seus amigos riram, os olhos brilhando de diversão. Ana parou, a mão pousada no prato, e voltou-se para ele. É um trabalho honesto, disse, a voz baixa mais clara, os olhos fixos nos dele, tempo suficiente para fazê-lo se remexer na cadeira. Pegou o prato e seguiu adiante, mas o rapaz se recostou, murmurando para os amigos. Ela tem coragem de responder assim. As palavras se espalharam, atraindo olhares, a atenção da sala afiada como uma lâmina.
Ana pousou a garrafa sobre a mesa, os movimentos lentos, deliberados. Então olhou para Klaus, os olhos firmes. Senhor Adler, disse em alemão, a voz suave, mas nítida. Há 2 anos em Munique, o senhor disse ao chefe que este vinho deveria respirar exatamente 12 minutos, nem mais, nem menos. O salão parou. A taça de Klaus ficou suspensa em sua mão. Eu estava lá naquele dia. Acrescentou as palavras gentis, mas cortantes como uma faca invisível. Lembro-me bem. O casal do vestido vermelho parou de conversar. O homem de terno azul deixou o telefone de lado. Hans encarava o prato, os dedos inquietos. Ana se virou, os passos calmos, deixando atrás de si um silêncio que parecia capaz de estilhaçar os lustres. Um garçom do fundo, Marco, jovem mas veterano do restaurante, passou por Ana na cozinha e sussurrou: "Você está bem? Aquele cara é um idiota." Ana sentiu discretamente os lábios curvando-se só o suficiente para mostrar gratidão. Não respondeu nada, apenas ajeitou o avental e voltou ao salão. Ao passar pelo bar, viu a pequena foto desbotada presa no bolso do avental. Ela e a mãe, Eleanor, rindo no Central Park, o sol iluminando por trás. Ana passou os dedos sobre a foto por um instante, desacelerando depois, endireitou a postura e seguiu. O barulho da cozinha ficou para trás, mas a foto permaneceu como lembrança silenciosa do motivo de estar ali. Klaus não estava acostumado a ser superado. Inclinou-se para a frente, a voz dura, ainda em alemão. Talvez você tenha sido garçonete na Alemanha e continua sendo. Disse como se fosse um fato, como se a vida dela estivesse estampada no uniforme. Hans completou, o tom mordaz. Falar bem não muda o status. O casal rico ali perto trocou olhares, a mulher franzindo os lábios em algo parecido com pena. Ana permaneceu de pé, as mãos cruzadas à frente do corpo, o rosto sereno. O restaurante inteiro observava agora, cada mesa atenta para ver sua reação. Klaus recostou-se, o sorriso fino, como quem acredita ter acertado um golpe. O ar pesava, um tipo de tensão que apertava o peito. Uma mulher de vestido preto elegante, os brincos de diamante refletindo a luz, inclinou-se de uma mesa próxima. Era uma influenciadora de moda, as redes sociais repletas de perfeição calculada. "Com licença, querida", disse alto, chamando a atenção. "Esse seu relógio, um pouco ultrapassado, não acha? Não combina com o clima daqui." As amigas riram, os celulares prontos para registrar. Ana olhou para o relógio prateado, presente de seu pai antes de falecer, o vidro arranhado, mas ainda funcionando. "Ele marca as horas", respondeu simplesmente, a voz suave mas firme, os olhos fixando os da mulher por um instante antes de se afastar. A influenciadora riu, mas de forma forçada, e o sorriso das amigas vacilou enquanto Ana caminhava de cabeça erguida. Ana virou levemente a cabeça até encontrar o olhar de Klaus. "Interessante ouvir isso do senhor", disse em alemão, a voz tão baixa que quase não se espalhou. "Já que sou a segunda maior acionista do Adler Holdings Bank." As palavras caíram como um choque. Klaus se endireitou, o rosto enrijecido. Ana tirou o celular do bolso do avental, deslizou até um e-mail com o logotipo do banco e assinaturas digitais do conselho. Mostrou à tela apenas o suficiente para que Klaus visse. O casal do vestido vermelho arfou, a mulher já puxando o telefone para gravar. Murmúrios se espalharam como fogo, mesas inteiras se virando para encarar. O rosto de Klaus empalideceu, a mão agarrando a borda da mesa. Enquanto Ana seguia para outra mesa, um homem de blazer cinza, investidor de risco conhecido por acordos implacáveis, a chamou. "Sabe", disse a voz suave, mas carregada de condescendência, "você teria mais sucesso aqui se sorrisse mais. Clientes gostam de rostos simpáticos." Os amigos dele assentiram, alguns rindo, cúmplices. Ana pousou a jarra de água na mesa, os movimentos precisos, e o encarou. "Eu sorrio quando é merecido", disse calma, os olhos firmes. O homem piscou, a confiança vacilando, e a mesa ficou em silêncio enquanto Ana se afastava, passos inabaláveis, os olhares do restaurante a acompanhando. Hans tentou rir, mas soou como um engasgo. Klaus forçou um sorriso, a voz baixa. "Se isso fosse verdade, você não estaria trabalhando aqui." Disse como se quisesse desmascará-la, como se ainda pudesse virar o jogo. Hans assentiu, inclinando-se. Ninguém com esse tipo de dinheiro serve mesas." O restaurante fervilhava agora, gente se inclinando, garfos esquecidos. Ana não se moveu, não piscou. Apenas olhou para Klaus, olhos firmes, voz serena. "Trabalho aqui", disse em alemão claro, "porque minha mãe adora a sobremesa deste restaurante." Ela apontou para um canto onde uma senhora idosa estava sentada, cabelos grisalhos presos, um sorriso caloroso no rosto, observando a filha. "Ela está bem ali." O restaurante inteiro virou-se como um só.
A mãe de Ana, Eleanor, levantou a mão, o sorriso suave, mas orgulhoso. Um murmúrio percorreu a sala, algumas pessoas assentindo, outras enxugando os olhos. Klaus encarou a mesa, o maxilar travado. Hans abaixou a cabeça, as mãos entrelaçadas no colo. A mulher do vestido vermelho guardou o celular, o rosto corado. O homem de terno azul chegou a se levantar como se quisesse dizer algo, mas voltou a sentar-se. Ana não esperou reação, virou-se passos firmes e lentos e voltou para a cozinha. O salão permaneceu em silêncio. Apenas o jazz continuava, como se segurasse o ar. Mais tarde naquela noite, enquanto Ana limpava uma mesa perto do bar, um jovem casal, roupas caras, mas expressões nervosas, a deteve. A mulher, segurando firme uma bolsa de grife, falou baixinho. Eu vi o que aconteceu. Só queria dizer que você lidou com aquilo com tanta graça. O parceiro assentiu, olhos sinceros. Ana parou, as mãos ainda sobre os pratos, e lhes deu um pequeno sorriso. Obrigada, disse suave, a voz calorosa. Não se demorou, apenas recolheu os pratos e seguiu, mas o casal a acompanhou com o olhar, os rostos iluminados de admiração. O ambiente pareceu suavizar, o ar mais leve, como se a presença de Ana estivesse reescrevendo a noite. A mãe de Ana sempre fora seu alicerce. Anos antes, quando Ana era criança, sentavam-se juntas na vasta biblioteca da família, e Eleanor lhe lia histórias sobre coragem e bondade. Mesmo com toda a riqueza, Eleanor lhe ensinara a valorizar pessoas acima de coisas. Quando adoeceu, Ana não hesitou em voltar. Aceitou o trabalho no restaurante porque era o lugar favorito da mãe, o único onde ainda conseguia sorrir nos dias ruins. Ana não precisava do dinheiro, trabalhava pelos momentos em que podia trazer à mãe uma fatia de torta de chocolate e ver seus olhos se iluminarem. Na noite seguinte, o restaurante estava diferente. As pessoas cochichavam o nome de Ana enquanto ela passava entre as mesas, os olhos seguindo-a. A história havia se espalhado como fogo. Um vídeo tremido, gravado pelo celular do casal do vestido vermelho, chegou às redes sociais e acumulou milhões de visualizações até a manhã seguinte, compartilhado com legendas como "Nunca julgue um livro pela capa". Esta garçonete deu a lição nele. O nome de Klaus estava em alta e não de forma positiva. Um blog de finanças publicou: membro do conselho do Adler Holdings humilhado pela própria acionista. Ao meio-dia, Hans já estava sem emprego, a notícia circulando em fóruns de negócios. O casal do vestido vermelho deixou de ser convidado para as habituais galas de caridade. Ninguém queria ser associado a eles após o vídeo. O homem de terno azul marinho, um gestor de fundos chamado Richard, perdeu um grande cliente que declarou não tolerar esse tipo de atitude. Não foi barulhento nem dramático. Foi apenas a verdade alcançando-os. Enquanto Ana enchia os copos d'água de uma mesa tranquila, um homem mais velho, terno amarrotado, mas olhos bondosos, falou: "Você me lembra minha filha", disse baixinho, quase se perdendo no burburinho do salão. Ela também nunca deixou ninguém pisar nela. Ana fez uma pausa, a jarra suspensa por um instante, e lhe deu um leve aceno. "Ela parece forte", respondeu suavemente. O homem sorriu, os olhos úmidos, e Ana seguiu, passos firmes, mas a mão demorando-se sobre a jarra, como se aquelas palavras tivessem tocado fundo. O salão continuava vivo, mas aquele pequeno instante pairou no ar, uma conexão silenciosa em meio ao caos. Ana não conferiu o telefone, não leu as postagens, não viu os vídeos. Estava de volta ao trabalho, uniforme passado, cabelo preso, circulando pelas mesas como se nada tivesse mudado. Mas algo havia mudado. Os clientes habituais começaram a cumprimentá-la com a cabeça, os sorrisos mais calorosos. Uma mulher de blazer cinza, advogada que frequentava o restaurante todas as terças, deixou um bilhete junto à gorjeta. "Você é uma inspiração." Ana guardou o bilhete no avental, o rosto sereno, e continuou trabalhando. Não precisava de elogios, não era por isso que estava ali, mas o ar no restaurante parecia mais leve, como se o próprio ambiente tivesse aprendido algo. Algumas noites depois, um homem entrou. Alto, discreto, o terno sofisticado, mas sem ostentação, do tipo que não precisava gritar para ser notado. Pediu para sentar na seção de Ana, a voz baixa, e acomodou-se sem alarde. O salão mudou de tom com a chegada dele. Conversas diminuíram, cabeças se voltaram e logo desviaram o olhar. Ninguém precisou dizer seu nome. Era Daniel Müller, marido de Ana, um homem cujo nome tinha peso em conselhos empresariais ao redor do mundo. Ele não falava muito, não precisava. Sua presença bastava.
Ana aproximou-se, os passos firmes, o sorriso pequeno, mas acolhedor. Colocou um copo de água à frente dele, a mão roçando de leve a dele. Daniel ergueu os olhos, o olhar suave, e acenou. Foi só isso. Nenhum discurso grandioso, nenhum gesto exagerado, apenas um momento que dizia tudo. A mulher do vestido vermelho estava de volta naquela noite, acompanhada de um novo parceiro, o riso um pouco alto demais. Quando viu Daniel, seu garfo parou no ar, o rosto empalidecendo. Richard, o gestor de fundos, ocupava sua mesa habitual, mas manteve os olhos fixos no prato, os dedos tensos em torno da taça. Hans não estava lá. Tinha sido substituído por uma jovem assistente, que trabalhava em silêncio, sem sorrisos de escárnio. Klaus também não aparecera desde aquela noite. Diziam que estava mantendo o perfil baixo, participando das reuniões do conselho apenas por videoconferência. O restaurante parecia diferente agora, como se o poder tivesse mudado de mãos, não por causa de dinheiro ou status, mas por algo mais profundo, talvez verdade, talvez dignidade. Enquanto Ana atendia uma mesa perto da janela, uma garotinha de uns 10 anos puxou a manga da mãe e apontou para ela. Mamãe, é a moça do vídeo? Sussurrou, os olhos arregalados. A mãe, uma mulher simples em um vestido discreto, sorriu e acenou. É sim, querida, foi ela quem enfrentou aquele homem maldoso. Ana captou as palavras, a mão pausando sobre a toalha por um instante, antes de seguir em frente. O rosto calmo, mas os passos um pouco mais leves. A menina a acompanhou com o olhar, o semblante radiante como se tivesse acabado de ver uma heroína. Ana circulava pelas mesas, o relógio de prata refletindo a luz, as mãos firmes enquanto servia vinho. Eleanor voltou ao restaurante naquela semana, sentando-se em sua mesa habitual no canto, os cabelos grisalhos brilhando sob os lustres. Ana trouxe-lhe uma fatia de torta de chocolate, a especialidade da casa, e se sentou ao lado dela por um instante, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. O salão observava, mas dessa vez não com pena nem julgamento. Era respeito, o tipo que dispensa palavras. Ana não falava sobre o que tinha acontecido. Não precisava. A história já estava lá fora, vivendo por conta própria, ensinando suas lições. Numa noite, enquanto limpava uma mesa, o gerente do restaurante, Tony, um homem carrancudo que raramente sorria, chamou-a de lado. Sabe, disse em voz baixa, estou aqui há 20 anos e nunca vi ninguém lidar com uma noite como você lidou. Entregou-lhe um envelope pequeno, um bônus tirado da caixinha de gorjetas da equipe, algo que nunca haviam feito antes. Ana o recebeu, os dedos roçando o papel, e lhe deu um aceno. Obrigada, Tony, respondeu calma e firme. Guardou o envelope no avental e voltou ao trabalho, mas Tony a observou se afastar, a carranca substituída por algo parecido com orgulho. As consequências continuavam a se desenrolar, silenciosas, mas constantes. Hans tentou manipular a narrativa online, postando que tudo não passava de drama exagerado, mas os comentários o destruíram. Ele apagou a conta até o fim da semana. A mulher do vestido vermelho, cujo nome era Claire, perdeu um contrato de patrocínio com uma marca de luxo, depois de ser marcada em posts demais que a criticavam. Richard viu sua lista de clientes encolher, o nome sempre associado ao vídeo de forma impossível de apagar. Klaus divulgou uma nota vaga por meio de sua equipe de relações públicas, algo sobre respeitar todos os profissionais, mas nada que contivesse os memes ou os artigos que se multiplicavam. Nada disso vinha de Ana. Ela não postava, não comentava, não se vangloriava, apenas seguia trabalhando a vida tranquila, mas plena. Os dias de Ana começavam cedo. Acordava em seu pequeno apartamento, preparava café e sentava-se com Eleanor para conversar sobre coisas simples, como estava o parque naquela manhã, qual seria o próximo livro a lerem juntas. Depois seguia para o restaurante, o uniforme impecável, o relógio marcando o tempo suavemente. Ela não precisava do emprego, não com a fortuna da família ou suas ações no Adler Holdings, mas permanecia ali por causa de Eleanor, pelo brilho no rosto da mãe quando provava a torta de chocolate. Ana não falava de seu passado, não mencionava o diploma interrompido nem os idiomas que dominava. Apenas seguia pelo mundo com passos firmes, olhar atento, deixando que suas ações falassem por ela. Numa noite entrou uma nova cliente, uma senhora de cerca de 60 anos, casaco gasto, mas semblante bondoso. Sentou-se sozinha, as mãos entrelaçadas sobre a mesa e pediu apenas um café. Ana o trouxe delicadamente e notou o leve tremor nas mãos da mulher.
Dia longo? Perguntou suave. A mulher assentiu, olhos cansados. Vida longa, respondeu e ambas sorriram. Ana deixou ao lado do café um pequeno prato de biscoitos, sem cobrar, e afastou-se. A cliente deixou uma nota de $5, mais do que podia, junto de um bilhete. Obrigada por me enxergar. Ana guardou o papel no avental, ao lado da foto dela com Eleanor. O restaurante começava a parecer outro lugar. Os colegas passaram a tratá-la de modo diferente, não com admiração excessiva, mas com respeito tranquilo. Os chefes guardavam para ela um prato de testes da cozinha. Outros garçons pediam conselhos, não sobre o trabalho, mas sobre a vida, como manter a calma sob pressão, como continuar quando tudo ficava difícil. Ana não dava discursos longos, apenas um aceno, uma frase simples, e seguia, mas suas palavras ficavam como a verdade sempre fica. Semanas depois, Daniel voltou ao restaurante, dessa vez trazendo um pequeno presente. Um livro embrulhado em papel simples, deixado na mesa com um bilhete de sua caligrafia impecável, para sua mãe. Era uma coletânea de poemas do tipo que Eleanor adorava. Ana sorriu ao vê-lo, os dedos percorrendo a capa. Não disse nada, apenas guardou-o na bolsa e continuou a trabalhar. O salão observou, mas ninguém cochichou. Não era necessário. Todos já sabiam quem ela era, não pelo dinheiro ou pelo nome, mas pelo modo como se portava, pela forma como fazia os outros se sentirem vistos. A história não terminou com um grande momento. Não precisava. Ana continuou trabalhando, continuou trazendo a sobremesa da mãe, continuou atravessando o mundo com aquela força silenciosa. Os que a julgaram, que riram dela, foram os que pagaram o preço. Não porque ela os enfrentou, mas porque a verdade sempre alcança. Você conhece essa sensação, não conhece? Quando alguém olha para você e enxerga menos do que você é. Quando tentam diminuir você, rir de você, mas você continua, mantém-se firme. Não precisa gritar nem provar nada. Você simplesmente é. E isso basta, sempre basta. De onde você está assistindo, deixe um comentário e aperte seguir. Venha comigo atravessar a dor, a traição e, por fim, a cura.